Acabaram de ler o Mino, é isso? Todo mundo leu? Uhum. É. Olha, eu devo confessar que foi um erro dar esse livro para vocês lerem agora, porque a gente deveria permanecer por algum tempo mais nas obras de pura ficção, né, para acabar de consolidar essa ideia da imaginação. Né? Se a gente passa assim prematuramente demais ao negócio do discurso retórico, sobretudo dialético, a gente acaba secando as nossas fontes de inspiração. Então não pode esquecer que toda verdade profunda que o ser humano chegue a conhecer sobre o universo, sobre o sentido da vida, etc., é muito difícil de você expor. E a expressão mito-poética é a única ao nosso alcance para quase totalidade das verdades importantes. O que a gente consegue traduzir em outro tipo de linguagem, né? Consegue trabalhar assim, dialeticamente, chegar a conhecer, poder expor em linguagem lógica analítica, é uma coisa infinitesimal. Né? E justamente por causa disso, o que quer que nós conheçamos cientificamente, logicamente, acaba se integrando sempre dentro de uma concepção mitopoética também do universo. Em suma, nós nunca saímos do universo mitopoético. Isso não existe uma evolução da civilização que vai do pensamento mitopoético para o pensamento científico. Ao contrário, o pensamento científico ele também se integra dentro da concepção mitopoética. Né? Ou seja, contar uma história ainda é a melhor maneira de você, a única maneira de você expor um conhecimento. Você vê que quando você lê os filósofos modernos, às vezes eles estão muito, outros autores também modernos, eles estão muito orgulhosos de ter passado de uma apreensão mitopoética para uma apreensão científica. É a crítica que faz Hegel a Platão, né? Ele diz que olha, Platão é um filósofo muito profundo, mas se ele apelava ao mito é por uma espécie de impotência intelectual, havia coisa que ele não estava conseguindo apreender intelectivamente, ele só aprendia simbolicamente, ele não conseguia traduzir em conceito aquilo, então ele usava o símbolo. Ora, Platão fazia isso precisamente porque estava consciente que as verdades que são as principais para o ser humano, elas não são traduzíveis em conceitos, a não ser que você chame de conceito, vamos dizer, um pedacinho de discurso lógico-analítico enxertado dentro de um edifício mitopoético. Platão usava o mito porque sabia que não dava para fazer de outro jeito. E você também não pode esquecer que tudo o que Aristóteles faz em seguida está encaixado dentro do universo platônico. Ele não sai dentro do universo mitopoético platônico. Entendeu? Ele é um componente, ele mesmo sempre se qualificou como um platônico. Tem várias vezes, ele repete assim, nós os platônicos, quer dizer que ele está sabendo, né, que o que ele está fazendo está dentro do universo da academia e não fora, e muito menos contra. Porque uma das ideias mais malignas que o ser humano já teve foi a ideia de que ele podia passar de um discurso mitopoético para um discurso analítico científico e abandonar o primeiro, ou superar o discurso mitopoético. Superar o discurso mitopoético é a mesma coisa que superar a condição humana. Da onde vem a necessidade da existência do discurso mitopoético? Vem do fato de que tudo aquilo que nós conhecemos é incompleto. Sendo incompleto, não pode ser conceptualizado perfeitamente. Não é isso? Então, a duração da nossa vida é limitada, o alcance da nossa consciência é limitado, e nós temos uma ideia do que está para lá. Ou seja, é impossível você ter consciência sem você ter a ideia de que existe um além da consciência. Se você não soubesse que existe
para além daquilo que você tem consciência, não existe que existe uma extensão ilimitada de coisas, e que essas coisas podem ser justamente as mais importantes. Se você não tivesse essa ideia, você também não teria consciência. Ou seja, né, ter consciência é ter consciência de algo que está para além da consciência. E isso Platão sempre soube, Platão e Aristóteles sempre souberam. Tá certo? Então é por isso que Platão recorria ao mito, porque o mito consegue te expressar, vamos dizer, a parte que está consciente e deixando aberto, vamos dizer, uma possibilidade para além daquilo que você já sabe. Tá certo? Então é por isso que Platão usava o discurso mitopoético e por isso que Aristóteles, embora não o usando na parte da parte dos seus escritos que nos sobrou, ele insista que o filosófos, isso é, o amigo da filosofia, é a mesma coisa que o filomitos, o amigo dos mitos. Ele diz que então, e ele, em vários pontos, ele diz que a poesia é até mais verdadeira, tá certo? Até do que a história. Tá certo? Então os dois estavam conscientes da importância fundamental do elemento mítico. Porque o elemento mítico ele te transmite o conhecimento, tá certo? Que você compreende, tá certo? Mas que está em aberto para uma possibilidade que o transcende. É justamente esta tensão entre o sabido e o não sabido, tá certo? Entre o que já está dentro do círculo da consciência e o que está para além dela, esta tensão não é solúvel, ela nós não podemos chegar a nós não podemos vencê-la, porque isso somos nós mesmos. É o próprio Platão de que o ser humano está entre o anjo e a besta. Ele não pode perder a sua raiz animal e também não pode cortar o fio, né, que o liga com o mundo superior. Então, o ser humano é uma espécie de contradição ambulante. Né? Também, essa ideia do homem como intermediário entre os mundos, essa é uma ideia permanente que aparece em Platão, em Aristóteles, aparece na tradição chinesa, no I Ching, aparece no Alcorão, com a ideia de que o homem como é que diz, o representante de Deus, o Califatullah, que é o califa de Deus, né, na Terra. O califa é o representante, né? Então, ele está ligado à Terra por ter vindo de lá, mas ele está, como é que se diz? Ele é um filho da Terra, de certo modo, tá certo? Mas ele também é uma criatura do Espírito. Então é como se estivesse ali na junção entre dois mundos. Uma coisa que aparece, vamos dizer, claramente no próprio simbolismo da estrela Davi. Né? E são dois triângulos entrelaçados. Então, se essa é a condição humana, então isso quer dizer que nós vivemos permanentemente num conflito, numa tensão, numa oposição dialética entre o claro e o escuro, entre o sabido e o não sabido, entre a consciência realizada e a consciência possível, tá certo? Então não teria como sair disso, tá certo? Não existe outra maneira melhor para explicar isso do que, por exemplo, eu estou tentando dizer um monte de coisa para vocês. E está difícil, porque isso aqui são coisas muito abstratas, mas se eu der um mito para vocês, isso fica claro na mesma hora. Esse é o negócio mais incrível, o mito não é explicado, ele é apenas contado. Mas quando conta, você o entende imediatamente. Se você quiser traduzi-lo em linguagem conceptual, mas traduzi-lo de tal modo que você não precise mais do mito, você não consegue. O que você consegue é ter, por um lado, o mito com toda o seu mistério, a sua obscuridade, tá certo? E, por outro lado, alguma elaboração conceptual que o esclarece, mas nunca adquire valor independente dele. Estão compreendendo? Então, quer dizer, o que é a abordagem ideal? A abordagem ideal é aquela que vai do mito poético até o analítico e volta. Não sei se eu estou me fazendo... Né? Para ilustrar isso aí, por exemplo, vocês leram ou assistiram O Senhor dos Anéis? Uhum. O tema do Senhor dos Anéis é isso aqui que eu estou contando. Talvez seja a obra literária mais importante do século XX, de alguma maneira. Tá certo? Eu nunca vi uma
uma crítica tão arrasadora da civilização moderna, tão profunda e tão baseada em fundamentos sólidos. Porque o que representa o anel? O anel é o círculo. O círculo é tudo aquilo que está completo. Não é isso? Qual é a referência que nós temos, vamos dizer, na história intelectual do Ocidente? Qual é a referência que nós temos de um modo de pensamento que seja circular, isso é, que se complete perfeitamente em si mesmo? Eu me lembro, por exemplo, do Titus Burckhardt. Já ouviram falar de Titus Burckhardt? É um discípulo de René Guénon, que ele dizia a diferença entre a abordagem filosófica e a abordagem esotérica é que a filosófica é linear e a esotérica se fecha num círculo. Bom, todo raciocínio que se fecha num círculo, ou seja, que no fim tem o seu começo e no começo tem o seu fim, é evidentemente um tipo de discurso tautológico, que pensando bem ele não disse absolutamente nada. Mas, se aquilo que está no fim é o que já está pressuposto no começo, então, vamos dizer, as premissas que já estavam dadas no começo apenas foram explicitadas. Tá certo? Mas você vê que a partir do século XVIII, XIX, começa a aparecer cada vez mais uma forma de pensamento que, sendo circular, presta atenção, sendo circular, ela pretende não ser apenas, vamos dizer, um jogo formal, mas expressar a própria natureza da realidade. Tá certo? Você pegar, por exemplo, aquela teoria dos ciclos cósmicos de João Batista Vico, tá certo? Então, João Batista Vico vai contar a história. O que é a história? É o transcurso do tempo, né? Portanto, é uma linha que está em aberto. O que ele vai fazer com essa linha? Vai transformar num círculo, vai explicar com aquela teoria dele, corse e recorse, o curso e recurso, quer dizer, vai e volta. Então, ele vai fechar a linha num círculo. Não é isso? Muito bem, quando você vê uma teoria de ciclos cósmicos, né, essa teoria pode ser verdadeira, ela não pode ser nem verdadeira nem falsa. Porque quando você diz o ciclo se repete, ele se repete, mas não se repete exatamente igual. Mas se não se repete exatamente igual, ele é outro. Então não foi círculo, foi uma linha composta de dois círculos. Então tem um círculo, outro círculo, outro círculo, outro círculo. Né? Então você está tentando dizer que é um círculo, mas na verdade é uma linha, é um tempo que transcorre. Né? Jorge Manrique, o tempo que não vuelve nem tropeça, o tempo que não volta nem tropeça. Né? Então você está tentando transformar num círculo, está tentando fazer voltar uma coisa que não volta. Então você dá uma aparência de círculo a um negócio que na verdade é uma linha. Tá. Bom, se fosse totalmente linha, ou seja, nada volta atrás, então você não poderia comparar nada com nada. Cada novo momento seria completamente diferente do outro. Então seria ininteligível. Então não pode ser nem totalmente linha, nem totalmente círculo. Está compreendendo? Isso quer dizer que se fechasse num círculo, então você teria o quê? Teria a explicação final de tudo que aconteceu. Não é isso? Ora, desde que o mundo é mundo, tá certo? Tem gente fazendo força para criar uma doutrina tal, tá certo? Que feche você dentro de um círculo. Ou seja, que te dê a impressão de ter explicado tudo. Não é isso? E bom, toda vez que você fecha o círculo, você saiu da realidade, porque na realidade nós estamos no tempo linear. Então, representamos aí o tempo real como sendo uma linha. Todo mundo está sabendo que o tempo não volta. Não vuelve nem tropeça. Né? É isso? Isso quer dizer que se você fechou num círculo, você sabe que esse círculo é imaginário, é apenas imaginário. É mental. Não é isso? Eu fecho meu círculo, eu faço aqui minha explicação fechadinha, mas na realidade o tempo continua correndo. Não é isso? E, bom, e se alguém conseguisse fechar o círculo de tal modo que ele não fosse só mental, mas que ele fosse real? Então isso quer dizer que aquele esquema da mente dele teria abarcado e dominado o conjunto da realidade. Está entendendo?
Então ele seria como se fosse Deus. Esse é o demônio propriamente dito. Está entendendo? Então no filme você vê que o sujeito não apenas tem um anel, mas ele tem o 10º anel. O 10, o que é? É o símbolo pitagórico da perfeição. Né? Porque pelos números pitagóricos você tem vamos dizer, somando os algarismos que compõem um número, você obtém outro número. Então, por exemplo, 12, 1 mais 2 equivale a 3. Então, quer dizer, tem a série dos números, ela também não volta nem tropeça, mas decompondo e somando numa outra ordem os seus componentes, você obtém outro número. Então o 12 teria uma equivalência com o 3, o 14 com o 5 e assim por diante. E o 10? O 1, isso quer dizer que o 10 encerrou a contagem, porque o 10 volta, a contagem começa com 1 e quando chega no 10 volta para o 1. É por isso que nós usamos o sistema decimal. Porque ele tem esta... É mais fácil você operar com o sistema decimal do que qualquer outro, porque ele tem esta repetição automática. 10, então, por isso que o 10 no mundo pitagórico é considerado o símbolo da perfeição. O que é perfeição? Feição vem do verbo fazer, e per significa em volta, seu círculo, né? O perímetro, né? A periferia, tudo que tem per quer dizer que está completo e fechado. Então o per também tem a ideia de círculo. Está entendendo? Ou estou falando depressa demais? Então você vê que no filme, o desgraçado do tal do Sauron, ele não apenas fez um anel, tá certo? Mas ele fez 10 e distribuiu 9, e ele tem o 10º, que é o anel dos anéis. Está entendendo? Ora, se qualquer sujeito que conseguisse, vamos dizer, fechar um círculo, quer dizer, criar uma visão circular da realidade tão perfeita, que ela não fosse somente mental, não é apenas uma forma mental inventada, mas ela coincide com a própria realidade, tá certo? Então ele teria o poder total sobre o mundo e viraria Deus. Está compreendendo? Então, você vê aqui, Hegel, no século XVIII, tentou isto. Né? Foi um dos muitos que tentaram. Hegel tentou, Marx tentou. Então, tentou formar, vamos dizer, um tipo de narrativa histórica que não fosse somente uma narrativa, mas que fosse ao mesmo tempo um raciocínio. Quer dizer, a história que ele conta não é somente uma sucessão de acontecimentos, mas é um desenvolvimento lógico interno, né, tão claro que se fecha no fim. Então ele tenta fazer com que o processo lógico dele corresponda ao processo da história. Então ele vai dar a explicação final da história. Está aqui né? E até nós vamos estudar no sábado, tem um texto do Eric Feigen, que chama Hegel, um estudo de feitiçaria. E eu estava lendo isso ao mesmo tempo que estava lendo O Senhor dos Anéis. Eu digo, olha, o texto a análise do Feigen sobre o Hegel é pesadíssima, difícil de acompanhar. Eu digo, olha, então não precisa ler, você lê O Senhor dos Anéis, que está dito a mesma coisa. Está entendendo? Ou seja, nós vivemos na tensão insolúvel entre a reta e o círculo. Nós estamos colocados num fluxo de tempo que nunca para. Né? Ele só vai em frente, ele nunca vai para trás. Tá certo? E ao mesmo tempo a nossa mente tende a dar uma forma circular e fechada para aquilo que a gente sabe. Não é isso? Então nós estamos permanentemente entre a reta e o círculo. O círculo não pode fechar. Né? Se for, vamos dizer, se for somente uma reta, só acontecimentos que se sucedem, nada teria uma forma inteligível. Seria apenas um acontecimento atrás do outro, e quando vem o segundo, você não já lembra do primeiro. Nós lembramos por quê? Porque nós temos a repetição. Não é isso? Nós temos a nossa mente, ela tem a retenção do que aconteceu e tem a propensão, a antecipação do que acontece. Então quer dizer que nós damos uma forma, vamos dizer, circular, uma forma de retorno àquilo que na realidade não tem retorno. Não tem retorno real, mas tem um retorno mental, e é por isso que você entende. Não é isso?
Ou seja, nós conseguimos entender o que se passa porque mentalmente nós conseguimos dar ao que se passa uma estrutura que ele não tem, a estrutura circular. Tudo que se passou, não volta mais. Se você não conseguisse, ao mesmo tempo, recordá-lo e articulá-lo com o presente e com o seguinte, você não entenderia nada. É isso? Mas esse é o processo da nossa mente. Tá certo? Ora, a nossa mente também está dentro da estrutura da realidade, ela também é uma realidade. É isso? Então, quer dizer, nós vivemos numa realidade mais ou menos paradoxal, que embora tudo que acontece tem uma estrutura linear que não volta e não se repete, só é inteligível mediante a repetição mental, a qual repetição mental também faz parte da mesma realidade. O que nós não podemos fazer é reduzir a reta ao círculo, ou seja, fazer com que a nossa mente consiga criar uma repetição tão bem feita que o fluxo do acontecer esteja ali aprisionado para sempre. Está entendendo? Isso seria uma operação de feitiçaria mesmo, como diz o Fegner. E é isto que faz o tal do Salomão. Você está entendendo? Ora, você vê que eles têm 9 anéis. Não é isso? O 9, o que é o 9? O 9 é 3 vezes 3. O que é 3? 3 é a estrutura do silogismo. Não é isso? Premissa maior, premissa menor, consequência. A qual pode ser premissa de um outro, né? De tal modo que você poderia vamos dizer, representar a estrutura do pensamento humano como a estrutura do movimento. Não é isso? Quando você está andando aqui, veja, os 2 pontos que o seu pé toca no chão e aquele onde as pernas se juntam formam o quê? Um triângulo. Não é um quadrado, não é um círculo. Não é isso? Então, a série dos triângulos representa o quê? O movimento normal da vida do ser humano. Não é isso? Ora, eu digo, e se fechasse? Nível do 9 você passa para o 10. Então você voltou ao ponto de partida e todo o trajeto que você percorreu, tá certo? Agora ele existe estaticamente fechado num único círculo. Está entendendo? Então o círculo é a operação por excelência da bruxaria, porra. Está compreendendo? Então, por exemplo, só Deus é círculo, só o infinito é círculo. Não pode haver um círculo finito que feche tudo lá dentro. Está compreendendo? Então, sempre que aparece um filósofo, um guru, uma coisa assim, com essa ideia de explicar tão bem o acontecido, tá certo? Que o conjunto da realidade fica, de certo modo, fechado dentro do esquema dele, e o esquema está tão perfeito que não dá para sair de dentro, pode ter certeza que isso aí é feitiçaria. Porque a única coisa que existe realmente, vamos dizer, é a tensão insolúvel, tá certo? E permanente entre o conhecido e o desconhecido. Sempre existirá o desconhecido. Não é isso? E se você quer, vamos dizer, quer fechar esse infinito dentro de uma forma finita, dizer, bom, você está tomando o lugar de Deus. Pô. É só infinito, note bem, só o infinito é perfeito. Veja o que eu disse. Perfeito é aquilo que está. O per é o círculo. Hã? Então, mas se é infinito, como é que ele pode ser perfeito? Eu digo, isso não tem solução. Está entendendo? Quer dizer que aquilo que é maximamente verdadeiro, maximamente belo, maximamente bom, é infinito e perfeito. São qualidades que atribuímos a Deus. Jesus Cristo, quando disse que Deus é perfeito, ser perfeito como vosso Pai é perfeito. Perfeito quer dizer que não há mais nada para colocar lá, não está faltando nada. Por que não está faltando nada para colocar? Porque é finito e fechou? Não, porque é infinito. Então, se só pode haver infinito, só pode haver perfeição na infinitude,
Porque se for finito, ser finito já é um defeito, já está faltando alguma coisa. Então isso quer dizer que não haverá perfeição finita. E se não haverá perfeição finita, quer dizer que qualquer ideia que nós tenhamos, por mais bela que seja, por mais abrangente que seja, tá certo? Ela será apenas mais uma ideia colocada, vamos dizer, dentro da tensão permanente e estrutural entre o finito e o infinito, entre o conhecido e o desconhecido, entre a luz e a sombra, que é exatamente a condição da qual nós vivemos, tá certo? Então, quando aparece, né, o sujeito com o círculo perfeito e diz, bom, eu não consigo sair de dentro disso, isso aqui fechou, tudo que acontecer pode ser referido a este negócio aqui, né? Quer dizer, é o processo total da história universal, no qual, de certo modo, o futuro já está realizado no presente, porque você já articulou tão bem uma coisa com outra que você já sabe o que vai acontecer amanhã. Se não acontecer daquele jeito, você já tem um jeito de emendar novamente e dizer, não, mas não foi bem isso que eu quis dizer. Tá certo? Então, essas são operações de feitiçaria. Explicando de outra maneira, você pode dizer que o que nós queremos dizer com transcendência? Transcendência é o que se opõe à imanência. A imanência é o que está dentro de mim, o que está ao meu alcance, o que faz parte da minha experiência. Não é isso? Eu digo, muito bem, por mais amplo que seja o círculo da minha experiência, eu sei que existe coisa para além dele. E é só porque eu sei que existe algo para além dele que eu sou capaz de tomar consciência do que está dentro dele. Está compreendendo? Então quer dizer que a minha consciência nunca pode ser descrita, vamos dizer, como um círculo fechado. Ela é um círculo que nunca se fecha, é um círculo que está permanentemente abrindo de novo. E se não abrisse de novo, não teria consciência nenhuma. Não é isso? Quer dizer, o indivíduo que vamos demarcar um momento qualquer no tempo, este momento, bom, a partir deste momento você só saberá aquilo que você já sabia antes. Não vai entrar mais nada. Não vai, nenhum acontecimento vai contradizer o que você sabia antes, nenhum vai deixar você mais inseguro, não vai acontecer mais nada que você não entenda, porque você já entendeu tudo. Então você estaria com a consciência fechada. Né? Ora, se fosse consciência fechada, você chamaria ainda de consciência? Não, porque consciência é justamente, já dizia Husserl, a consciência não é assim, um balde, uma caixa na qual você coloca as coisas. Consciência é consciência de alguma coisa que não é ela. Isso que o Husserl chamava de intencionalidade. A consciência é um tender a alguma coisa. Não é isso? Então, nesse momento, por exemplo, eu estou tendo consciência de que vocês estão presentes aqui. Por quê? Porque vocês estarem aqui não é um ato de consciência minha, é um ato seu. Está entendendo? Se consciência é consciência de alguma coisa, esse alguma coisa não é ela mesma. Isso quer dizer que se ela fechasse e não tivesse mais nada fora dela para ela ter consciência, não teria mais consciência nenhuma. Seria como um facho de luz que você projeta no infinito. Eu digo, se não tem nenhum objeto na frente, a luz se dissolve. Não é isso? A luz precisa de uma superfície onde ela possa rebater. A nossa consciência também, ela precisa de um objeto que não seja ela, porra. Né? Claro que ela pode ter consciência de si também. Tá certo? Mas se tiver somente de si, então deixa de ser consciência automaticamente. Então a consciência humana também tem essa estrutura que ao mesmo tempo não é nem inteiramente fechada nem inteiramente aberta, mas é uma permanente tensão. Quer dizer, eu tenho consciência, tá certo, deste dado de consciência, por exemplo, a presença dessa caneta aqui em cima, tá certo? Por quê? Porque eu não sou capaz apenas de perceber isso, mas também de me recordar. Então, eu tenho este dado e eu posso reapresentar isso para mim. Então, eu tenho este mesmo dado já de duas maneiras. Uma com a presença física dele aqui, outra como recordação. É articulando um com o outro que eu tenho consciência. Se eu não tiver a posse disso como um dado de conscienciamento, eu não tenho consciência nenhuma, porque eu simplesmente tenho aquela percepção e a esqueço imediatamente. Não é isso? Então, existe a caneta que eu estou vendo, e existe aquela que eu não estou vendo, mas que eu me recordo. Eu sei que as duas são a mesma. Isso aqui é ter consciência.
Você está entendendo? Então, é porque existe essa arte, ao mesmo tempo, essa articulação e esse conflito, tá certo? Entre o interno e o externo, é por causa disso que existe consciência. Se fechar tudo no interno, digo, não tem mais consciência. Você está entendendo? Então, é por isso que a famosa, né, coisa do círculo, né, aquele poder total que o Sauron quer, ele não tem nada dentro dele, ele é apenas a morte. Você está entendendo? Se fechar, né, se juntar os 9 no 10º, tá certo? Será o poder total. E esse poder total aqui, o poder sobre o quê? Sobre nada, é a morte apenas. Está entendendo? Então, o poder sobre tudo seria exatamente o nada. Então, o que incumbe, né, àquele menino, aquele anãozinho, aquele hobbit, fazer? Derreter o anel. Você está entendendo? Quer dizer, não pode fechar. Existem os 9 tendem ao 10, mas não fecha, nunca chega lá. Você está entendendo? Então ele está restaurando, de certo modo, a relação correta de pensamento e realidade. Sabe que a realidade estará sempre em aberto, tá certo? E o pensamento estará sempre tentando fechá-la, mas nunca aprendendo completamente.